Shalom, amados irmãos. Comecemos aqui a Parashá Hayei Sara. Nós passamos da Parashá Vaiera e apareceu, e estamos agora na Parashá Hayei Sara, que significa a vida de Sara, que trata-se do capítulo de Bereshit, Gênesis, versículo 23, capítulo 23, versículo 1, até o capítulo 25, versículo 18. A Haftarah, a conclusão de Hayei Sara, encontra-se em 1 Reis 1, versículo 1 até o 31. E temos aqui também as sugestões dos escritos nazarenos para Parashá Hayei Sara, que é Mateus 8, versículos 19 a 22, 27, versículo 3 ao 10, e Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. São poucos, então, as sugestões dos escritos nazarenos são bem poucas. Essa Parashá é bem curta, mas com vários detalhes, cheias de detalhes muito interessantes que a gente vai tratar aqui. Ela tem conexão com as paraxás anteriores. E estamos aqui com o irmão Jorge Pimenta e a irmã Cristiane Campos para falar sobre essa paraxá, comentar o que achou, o que cada um entende dessas passagens belíssimas da Torá, e cada um analisar conforme, né? Pode dizer, irmã Cristiane. Então, eu estou particularmente muito feliz com essa Paraxá, né? Quem está acompanhando os estudos desde o primeiro, né? Essa porção de hoje vem assim como um refresco, né? Tendo em vista as grandes descobertas que fizemos, né? Nas outras porções, né? Coisas polêmicas, coisas muito fortes, né? Situações que eles passaram desde Adão e Eva, Noa, né? A situação de Abraão quando saiu de lá com Sara lá no Egito. E essa porção de hoje vem assim como um bálsamo, né? Uma histórias muito bonitas, né? A conclusão da vida de Sara e de Abraão, essa história de amor tão bonita que eles tiveram. Vamos estar falando também dessa história de amor de Isaac e Rebeca, né? Então, assim, eu estou muito feliz, acredito que a gente vai conseguir trazer bons comentários para esse estudo. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos aqui no capítulo. Tem alguma coisa a dizer, Jorge? Dá uma apresentaçãozinha aí. Um shalom a todos também. A princípio, a gente observando essa história, né, que é a morte e o sepultamento de Sara, eu vejo a dedicação que Abraão, né, teve a valorizar a sua esposa, até mesmo o corpo, né, mesmo depois de inerte, né, de não querer colocar em um lugar qualquer, como as pessoas comumente hoje, às vezes, não dão tanto valor, né, ao morto. A gente sabe que é só um corpo, mas é o corpo de alguém que fez parte da sua vida, e conforme as Sagradas Escrituras, quando o homem se casa, se torna uma só carne. Então, de certa forma, também havia um vínculo muito forte, né, e deve haver. Diferente de hoje, que as pessoas não respeitam, né, nem sequer em vida, que dirás em morte, né, a memória. E a gente vê ele tendo cuidado de procurar um lugar especial, né, de não querer receber um favor que não custasse realmente algo, né, precioso, de preservar, né, de ter a certeza de que aquele lugar seria preservado como uma memória, né, de alguém que viveu um milagre, né, junto com ele. Porque ele não entrou nessa história da promessa sozinho, né, o Eterno apareceu para ele e fez uma promessa condicionada a ele, uma mulher, e não a qualquer mulher, né, e aquela pessoa que foi fiel a ele a vida inteira. Não foram poucos os anos deles dois vividos, né, que já foi um período bem prolongado, e a paciência, né, eu fico imaginando ali como passou tantas coisas na mente, né, daquele homem, de ter que se despedir, né, e de que quantas pessoas hoje em dia, quando chegam às vezes a 5 anos de casado, 10 anos, já diz que já está enfadado, já não quer mais nada, e eles ali só para esperar um milagre esperaram, né, muitos anos, né, como tinha ali cerca de 90, 100 anos, vamos supor, que eu não tenho agora a ideia de data exata, mas que eles tivessem, vamos supor, 20 anos de idade,
né? Um com 20 e outro com 30, que a diferença era essa. Então tinham mais do que 60 anos de idade juntos, né? 70 anos de idade juntos. Então é uma longa, longa, longa vida junto, né? Então é um momento de quebra muito forte, né? Então a consideração que ele teve, eu fico admirado com tudo isso. Muito bom de meditar nessas coisas. Amém, perfeito, irmão Jorge. Muito bom. Tô curioso para ver os seus comentários aí do que você anotou aí sobre essa paraxá. Vai ser muito interessante. Então vamos comentar aqui, né? Você falou aí das cenas das paraxás anteriores, já pra gente embolar nessa daqui, na Raie e Sara. Então, Sara viveu 127 anos, né? Aqui é muito interessante que no hebraico, é, na verdade, ele trata esse número de uma forma bem diferente. Aqui encontramos me'a significa cento, digamos assim no aportuguesado. Centos, Shana significa anos, centos anos ou 100 anos. Aí Ve'eshrim e 20 anos. Sheva Shanaim e 7 anos. Então aqui encontramos que o hebraico ele poderia simplesmente dizer 127 anos, mas ele disse 100 anos e 20 anos e 7 anos. A Torá ela trouxe dessa forma, porque aí você tem que conjecturar o porquê que ela fez isso. Mas que de fato ela colocou aqui 100 anos e 20 anos e 7 anos. Isso não é normal e segundo os comentaristas, né, da Torá, aqui está se referindo a forma como ela viveu, do mesmo jeito que ela viveu aos 100 anos, ela foi justa também aos 20 anos, e assim também foi quando ela tinha 7 anos. Então, como se ela fosse justa desde sua mocidade. Então, é apenas realmente um comentário, mas que representa esse mistério enigmático do porquê que a Torá às vezes ela entrega essa forma assim. Pode ver que essa palavra Shaná aqui que eu destaquei esse ano, ela é repetida aqui realmente 3 vezes. Então são coisas misteriosas que nos vêm à mente e que é importante a gente acabar percebendo elas. Coisas que a gente realmente não encontra no português. Simplesmente em português ela traz o entendimento do tradutor. Então, vimos aqui que Sara viveu 127 anos. Ela faleceu em Kiryat Arba, que em hebraico essa palavra significa vilarejo 4. Arba significa 4, que é Hebron, em Canaã. Hebron, em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou por a sua falta. Então, alguém tem alguma coisa a destacar aqui sobre a morte de Sara? Realmente a Sara acabou por morrer, falecer aqui? Eu vou sempre estar trazendo essas reflexões mais comum do nosso cenário de vida hoje, né? Tem pessoas que quando vê alguém, né, perder um ente querido, até sente alívio, né? Porque hoje tem como um fardo ficar com a pessoa, né? Mas aqui mostra que apesar de tantos anos, ele ainda chorou, como quem queria que ela vivesse mais, né? Uma perda, né? Sentindo como uma perda, não foi uma coisa conformada, não, já viveu tanto, deixa pra lá, né? Então, esse sentimento, cada vez mais, a gente está vendo que está sendo menos no mundo, né? Uhum. É verdade. Então, houve então a morte de Sara. Ela morreu em Kiryat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão, deixa eu ver se aqui tem um comentário. E, e Abraão deixou ali o corpo de sua esposa e foi falar com os hititas. No meio de vós sou apenas um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária em vossas terras, para que eu tenha onde sepultar o corpo da minha mulher. Então aqui ele estava conversando, o Abraão, né, depois da morte de Sara em Hebron,
ele foi procurar os hititas, porque ele ficava viajando de terra em terra, porque tinha a promessa de que ele ia herdar todas aquelas terras. Então ele ficava meio que nômade viajando ali por aquelas terras, ali de Bet-sheva para Hebron, e, e não tinha ele não tinha terra nenhuma. Ele estava andando, mas aquelas terras não eram, digamos, legalmente dele. Ele apenas era um nômade aí nessa questão. E quando a esposa Sara dele morreu, ele não tinha onde enterrar o corpo. Ele não tinha terras, ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitas posses, ele era rico, isso aí, ele tinha muitos servos, ele tinha tudo. Mas ele não tinha ele não tinha onde enterrar sua esposa, não tinha uma sepultura. Então ele foi buscar ali com os hititas. Os hititas deram a seguinte resposta a Abraão: Meu senhor, ouve-nos, tu és príncipe de Deus entre nós. Enterra, pois, teu morto na mais nobre de nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a oferecer-te sua própria sepultura. Então, aqui está mostrando que eles estavam oferecendo, né? Eles estavam reconhecendo eles como príncipe de Deus. Porque Abraão não era uma pessoa que ficava ali dizendo, olha, siga a minha religião, você tem que crer em Deus. Ele não ficava pregando um proselitismo, né? Pode falar, irmã Cristiane. Sei que você tem um comentário a adicionar. Cris? Me chamou muita atenção essa questão que... Oi, peraí um pouquinho. Peraí. Oi, som, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Som? Estão me ouvindo? Sim. Oi? Estamos te ouvindo. Sim, tá perfeito. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Eu pensei que eu tinha caído. Então, me chamou muita atenção esse detalhe, né? Percebo aí que Abraão buscou Abraão buscou enterrar Sara no mesmo dia da sua morte, né? Diferente do que a gente vê nos dias de hoje, né? Que as pessoas fazem aí, você vê quando é uma celebridade, a pessoa importante. Já tem pessoas simples, né? O pessoal faz velório de 2, 3 dias, né? Chama para comer. Eu me lembro que eu morei numa cidadezinha mesmo que o povo encomendava para fazer um banquete do lado do caixão. Eu achei interessante essa questão aí, e pesquisando, eu entendi que o pensamento, assim, da época, assim, de Abraão, né, era que o quanto antes a pessoa já deveria ser enterrada, não tinha que esperar muito tempo. E ao redor, né, os povos, eles já não tinham esse pensamento, os povos pagãos, eles cremavam os corpos, né, espalhavam essas cinzas. E qual a importância de saber disso? Nós que estudamos a Torá, a gente tem um entendimento lá na frente acerca da ressurreição, de que a morte é um sono, né? E que no dia da vinda de Yeshua, né, os mortos ressuscitarão, né? E receberão um corpo transformado. Então, Abraão, a gente leva a entender que essa preocupação dele de providenciar logo um local, e não deveria
Ah, perfeito, irmã Cris. Deu só umas cortadas assim, pouquinho em pouquinho cortava o teu áudio, mas deu para entender. Então, perfeito. Aí você citou aí a questão do casal, né? Que os cananeus e os povos não tinham esse costume de sepultar seus corpos. Isso aí era uma crença hebreia antiga. Essa realmente era uma questão com relação à ressurreição. Isso aí realmente é algo que veio dos hebreus. Não era algo pagão. Os pagãos cremavam os seus corpos, eles faziam bálsamo, né? Faziam todo tipo de coisa, mas geralmente eles não tinham essa ideia de ressurreição dos mortos. Eles não, isso é algo que veio realmente do povo hebreu. E aqui temos uma midrash, né, um comentário que diz: Venha e veja a humildade de Abraão, nosso patriarca, pois Elohim prometeu a ele e seus descendentes a terra, e agora não encontra uma jazida a não ser com grandes esforços e dificuldades, e mesmo assim não duvidou e não desafiou o Eterno. Então, ele em todo momento, né, ele não tinha uma terrinha para enterrar sua amada, e portanto ele ainda continuava sendo humilde, né? As pessoas não duvidavam de que ele era um príncipe de Deus. Veja, os hititas reconheceram que de fato ele era o príncipe de Deus, e eles não eram assim pessoas, né, de sadique, não eram, não, é porque realmente Abraão, ele era uma pessoa hospitaleira, ele era uma pessoa que todos gostavam. Não existe, inclusive até hoje, uma religião que não reconhece Abraão como o pai da fé. O islamismo, o cristianismo, o judaísmo, todos reconhecem. É realmente uma figura icônica nas escrituras. Ninguém duvida de que ele seja um tzadik. Então, aqui os hititas falaram: Meu Senhor, ouve-nos, tu és príncipe do eterno entre nós. Enterra, pois, teu morto na mais nobre de nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a te oferecer sua própria sepultura. Então veja que eles estavam oferecendo: ó, fica de graça para você. Você pode entrar, você pode enterrar o seu morto sem problema. Só que então Abraão levantou-se e inclinou diante do povo daquela terra os filhos de deixa eu pegar aqui a palavra, Het. Será que é essa palavra mesmo? Deixa eu ver. É Het mesmo. Então Abraão levantou-se e se inclinou diante do povo daquela terra, os filhos de Het. Aqui a palavra inclinou é a palavra istahu. Istahu não é, ele não estava inclinando em sinal de adoração, mas literalmente colocar o rosto sobre a terra. Istahu, colocar o rosto sobre a terra, respeito, significa respeito, servidão, reverência. Então isso era o que Abraão era. Era uma pessoa que, apesar de ser muito grande, uma pessoa de ser muito reconhecida como príncipe de Deus, mas ele era uma pessoa que respeitava os povos, que se colocava como servo. Ele está sempre se humilhando, ele está sempre se colocando como menor. Apesar das pessoas colocarem ele como maior, ele dizia: Não, 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 eu sou o menor, por favor, não me dê isso de graça, deixe que eu pago, por favor, eu sou servo seu, sou servo, não quero, não tenho esse mérito dessa reverência que vocês estão fazendo para mim. Então veja a humildade, como ele era humilde. E rogou-lhes: Se consentis que eu leve meu morto e o enterre, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela. Opa, entrou uma pessoa aqui. Ah, correto. A fim de que me conceda a gruta de Macpela, que lhe pertence e que está na extremidade de seu campo, que ele me dá por seu pleno valor, na vossa presença como posse funerária. Então aqui é interessante por quê? Porque aqui ele está querendo, ele não quer qualquer funeral. Ele não quer qualquer funeral, ele quer a gruta de Macpela. Aqui em hebraico é Me'arat Marpela.
que foi traduzido como Macpela, Marpela, que significa literalmente caverna do casal. E aqui fica uma coisa interessante, né? Por que essa palavra aqui, por que essa palavra aqui significa caverna do casal? Por que caverna do casal? Né? Alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Por que aqui a palavra significa caverna do casal? Porque conforme o Midrash, né, diz, nesse local foram enterrados Adão e Eva, né? Adão e Havá. Perfeito. E, Então, posteriormente, né, a Abraão, Sara, Abraão e Rivka, né, viveriam também. Então, apenas casais foram enterrados. perfeito. Então temos aí o enterro de Adam e Havá, Yitzhak, Rivka e Abraham e Sara, né? E também Jacó e Lia, né? Lea. Realmente Isso. não é à toa que chamam isso de caverna do casal, né? Então todos os patriarcas e matriarcas estão enterrados aí, basicamente. Então é uma coisa bem. Um detalhe para essa situação aí, uma curiosidade, né? Que esse foi o primeiro contrato de compra e venda registrado nas escrituras, né? E o interessante é que Abraão comprou um pedaço de terra que o próprio Eterno disse a ele que já estava prometido a ele, né? Que é por onde ele passasse, aonde ele quisesse, o pé dele tocasse, seria dele, né? E eu estudando sobre isso, eu vi uma história parecida, aconteceu com Davi, lá em 2 Samuel 24, em paralelo com 1 Crônicas 21, conta uma situação em que Davi fez um censo, né, de Israel, e o Eterno não gostava, proibia que se fizesse isso. Né? Então, ele pegou no que ele fez esse censo, mandou contar todo o povo e contar todo o exército, no que ele ficou sabendo que o exército dele era muito grande, 1.300.000 e poucos mil soldados. O relato na escritura diz que o coração dele por alguns instantes se engrandeceu pelo tamanho do exército que ele tinha. Mas logo em seguida ele se entristeceu por ele ter tido esse sentimento, reconheceu diante do Eterno que o que ele fez foi errado, não só ter feito o censo, que o Eterno não mandou. Quer dizer, se aqui for ler 2 Samuel 24, vai entender que foi o Eterno quem mandou ele fazer isso, mas em 1 Crônicas 21 fica claro que foi Hassatã quem instigou Davi a fazer isso. Então, assim, no que eu quero chegar, a conclusão dessa história de Davi foi que por causa do que ele fez, o Eterno se enfureceu com ele tão grande, mas ele reconheceu o erro, que ao confessar isso diante do Eterno, o Eterno deu a ele 3 opções para ele pagar pelo que ele fez, né? Ele poderia estar escolhendo qual tipo de punição. Ele escolheu a punição que ele achava melhor, ele tinha a opção de ser perseguido por 3 meses pelos seus inimigos, ou 3 dias de uma peste que caísse sobre todo o povo, né? E tem uma outra que agora eu não estou me lembrando. Resumindo, no que ele viu, ele escolheu os 3 dias de pragas, e ele viu que muita gente morreu, ele foi para diante do Eterno, né, perguntar por que aquilo, que o povo não tinha culpa. Enfim, o Eterno deu a ele uma opção para que ele se redimisse, que ele deveria subir ao Monte Moriá e lá fazer um sacrifício. No que ele chegou até aquele local, lembrando que aquilo tudo faz parte de Israel, ele era rei, ele encontrou pessoas que eram donos daquela região, e ele chegou nessa mesma situação, onde ele precisava fazer algo, né, como Abraão chegou ali naquela terra, o que o Eterno tinha prometido para ele, mas ainda não era oficialmente dele. Quer dizer, aqueles povos consideravam Abraão como um príncipe. Então, se ele era um príncipe, ele podia ter usado isso como vantagem, né? De, não, tudo bem, então eu vou ficar, não preciso pagar, eu vou ficar. Davi é um rei, e ele podia chegar a exigir que todo mundo saísse dali para ele poder fazer o sacrifício. Tanto Davi quanto Abraão optaram por pagar por aquele pedaço de terra. E aí a gente pergunta por quê? Porque eles não queriam ficar devendo nada a ninguém, a um povo estranho, a pessoas diferentes.
Então, eles, além de confiar no Eterno, tinham essa questão, né, de não ficar devendo nada a ninguém, porque amanhã ou depois esses povos podiam jogar na cara deles de que fizeram um favor para eles, né, e tem um ditado no mundo que diz: deva dinheiro, mas não deva favor. Então, eu acredito que Abraão também teve esse sentimento de que amanhã ou depois, ainda mais era quem? Canaã, né, aqueles povos de lá terríveis. Amanhã ou depois eles podiam dizer que voltar atrás, no que eles tinham concordado. E aí Abraão ia passar um péssimo exemplo para as pessoas, né? Então eu fiquei refletindo sobre isso, né? A questão da integridade, da sabedoria, de preferir pagar, né? Na verdade, Efron queria vender. E você vê a malandragem no que ele fala, né? Não, pode ficar a escolha. Depois fala de novo, não, fica aí. Depois, 400 ciclos, é o que é isso entre você? Quer dizer, desde o início ele queria vender. Queria se dar bem com o valor que ele colocou, né? E Abraão foi lá sem questionar e pagou, porque o que Abraão queria mesmo era ter posse, ter um documento daquele local, para não ficar devendo favor a ninguém. Então, eu achei bastante interessante isso aí. E é importante ressaltar que isso também seria uma garantia de que aquele lugar não ia ser violado, né? Porque pertencendo a ele, ninguém ia ter direito de violar, sem precisar ter que dar satisfações. Exatamente. E também teve a questão, quando Abraham também ele venceu a guerra contra Kedorlaomer na Parashá Lechá, vemos que ele poderia ter pego todos os despojos daquele exército, mas que Sodom, o rei de Sodoma, ele tinha oferecido, ó, se você quiser, é seu esses despojos, é seu, você merece. Ele disse o quê? Não, não quero, para que você não fique dizendo que você se enriqueceu por minha causa, que eu enriqueci nas suas custas. Eu resgatei você e pode ficar com todos os despojos da guerra, pode ficar com o que era seu. Os despojos, o que eu vou pegar só o que era de Lot aqui, que foi tirado de Kedorlaomer. Então vou só tirar o que é meu. O que é seu, pode ficar, não quero o que é seu não. Então, realmente, vemos que Abraham ele tinha essa questão que Cristiano trouxe aí realmente do exemplo do rei Davi, né? Isso aí é algo que vem, né, que é ensinado na Torá e que deve ser presenciado por realmente uma pessoa que é tzadik, né, que é uma pessoa justa. Então é perfeito mesmo, é isso aí. Ora, Efron, o Eteu, estava sentado entre os filhos de Het. Ele tomou a palavra e declarou a Abraão, diante de todos os hititas que haviam se achegado à porta da cidade, abre aspas, ó não, meu senhor, ouve-me, eu te dou o campo e te dou também a caverna que nele está. Faço-te esta oferta na presença dos filhos do meu povo. Enterra, pois, o teu morto, porque ele estava oferecendo a sepultura e estavam oferecendo, ó, tem aqui o lugar na sepultura, é seu. Aí ele disse, não, eu quero aquela outra caverna ali. Ele disse, não, tá bom, então eu te dou esse local aqui que você disse que quer, quer dizer, eu te dou esse local que a gente ofereceu e mais aquele. Então você não precisa pagar nada, a gente te dá, não tem problema. A gente te dá de graça. E o que ele falou aqui, né? Então Abraão inclinou-se diante dos homens da terra como um servo, ó, reverência, veja como ele sempre deixa claro, né, que ele é o menor aqui da história. E assim replicou a Efron, sendo ouvido por ali todos reunidos. Se concordas, ouve-me, eu te peço, darei o preço do campo. Olha só, darei o preço do campo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, darei o preço do campo. Aceita-o de mim, e lá enterrarei o corpo de minha esposa. Olha só, está insistindo. Olha, deixa eu pagar, por favor. Me deixa pagar, que é justo. Efron contestou a Abraão, meu senhor, ouve-me. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e ti? Enterra, portanto, o teu morto. Vale 400 shekel. É o que está dizendo aqui. Aqui, ó, shekel, shim, kuf e lamed, shekel. Então são essa palavra, esse termo shekel, ele inclusive existe até essa moeda aqui, ela existe até os dias de hoje, viu?
Existem até mesmo os dias de hoje. Isso aqui é muito interessante. Aqui, se a gente colocar o shekel aqui, encontramos. Deixa eu botar aqui, shekel. Aqui a moeda, exatamente a moeda israelita nos dias de hoje. Que inclusive vale até mais do que o real, tá? Vale mais do que o real. Até o shekel vale mais do que o real. Então, muito interessante esse tema. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não? Então, ok. Vamos lá. Então ele estava falando, olha, eu te dou de graça porque essa terra é cara, é 400 shekel. O que é para isso entre mim e ti? Então Abraão concordou com Efron e pagou-lhe o preço por ele estipulado, pesando-lhe o valor da compra na presença dos filhos de Hete. Veja que era um valor exorbitante, mas ele pagou mesmo assim. Porque Abraão, até porque ele era muito rico. 400 peças de prata, de acordo com o sistema de pesos e valores usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que está em Macpela, defronte de Mamre, o próprio campo com a gruta que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo. Essa árvore de Mamre aqui a gente já falou na paraxá passada, né? Aquela árvore que existe até os dias de hoje. Então, é aqui, inclusive, que começa a história de Israel. Por quê? Porque aqui é o primeiro território que é conquistado por Israel. Esse território é uma conquista de Israel. Foi por 400 shekel que Israel conseguiu esse terreno. Então, muito interessante esse ponto aqui. Deixa eu ver aqui. Foram transferidos a Abraham, com sua legítima propriedade perante todos os hititas que haviam vindo à porta da cidade. Ou seja, aquela terra agora passou a ser de Abraham, não passou mais a ser de outra pessoa. Em seguida, Abraham foi e enterrou o corpo de Sara na gruta do campo de Macpela. Né? A verdade é a caverna do casal, né? Como está escrito em hebraico, caverna do casal. De fronte de Mamre, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Aqui temos o local que representa hoje, nos dias de hoje. Esse aqui é o local onde está o monte onde Abraham comprou por 400 shekel. Podemos até encontrar aqui essa imagem do Google aqui, ó, 400 silvers shekel, né? 400 shekel de prata. Aqui está em alemão, não sei ler alemão, mas aqui, ó, interessante aqui as excursões que fazem aqui. Veja o local, como é protegido o túmulo de Abraham. Olha o quanto é protegido o túmulo de Abraham. Olha que coisa linda, minha gente. Isso aqui realmente é emocionante. E todo esse local aqui é somente por causa dos casais, dos patriarcas e das matriarcas. Eles estão todos aqui protegidos nesse local aqui. Essa edificação aqui que tem mais de 100 anos de construção, né, de proteção. Então, muito interessante aqui. Temos aqui adentrando nesse local, temos aqui, essa aqui é onde está, deixa eu ver, não, Sara, Amená, não sei, não lembro como é que é banho em hebraico, mas é alguma coisa assim. Amené, não sei, algo assim. Mas aqui está basicamente escrito Sara, nossa mãe. Ameno, eu acho que é mais ou menos isso. Aqui está escrito Zion Kever, sepultamento de Sião. E aqui está escrito Sara, nossa mãe, que é a matriarca. Sara, nossa mãe. Deixa eu ver aqui essa imagem de 100 anos atrás, aqui, dessa mesma edificação, só que 100 anos atrás. Veja a plantação de Hebron aqui, a vegetação descrita, tudo certinho. Aqui temos o túmulo de Abraham Avino, aqui como está escrito, ó, Abraham Avino, aqui está escrito Abraham, nosso pai. E aqui também está escrito Zion
Kever. Zion Kever é sepultamento de Sião. E Avraham Avinu, né, o túmulo de Avraham. Aqui é onde Avraham está morto. E como está na cultura dos hebreus, nenhum túmulo pode ser violado. Nenhum. Quem dera o túmulo de Avraham não pode ser violado. Isso aí é um negócio realmente incrível da cultura dos hebreus. Eles não aceitam que alguém viole o túmulo. Isso aí é o contrário das culturas que pessoal, quantas pessoas violam o túmulo dos egípcios, né? Aqui um judeu de frente ao túmulo de Avraham Avinu, aqui ó, Zion Kever Avraham Avinu. Aqui um judeu de frente ao túmulo de Abraão, né? Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Ah, Cristiane. Eu tô aqui viajando nos pensamentos, imaginando o dia da ressurreição. O dia em que eles vão se levantar e vão olhar para o ao redor e vão ver Adão, né? Havá, vão ver seu filho Isaac, né? Sara vai conhecer Rívika, né? Rebeca. E, rapaz, imagina essa cena. Gente, é isso que vai acontecer. Os mortos ressuscitarão primeiro, né? E já num corpo glorificado, né? Foi um piscar de olho, né? Um dia Sara estava com o olho aberto e morreu, e para ela vai ser um piscar de olho, então ela vai se ver já nessa situação, já no dia da ressurreição. Que coisa linda, gente, é lindo demais isso daí. Desculpa, eu tive que parar para falar isso, é muito lindo imaginar isso, né? E saber que é isso que nos aguarda a ressurreição. Verdade. E você vê como, assim, acontece que a pessoa morre e não leva nada, né? Realmente não. A Sara morreu, mas você vê que não adianta as riquezas não fazem diferença nenhuma. Quando você morre, você não leva nada. Veja que os faraós, quando eles morriam, eles queriam levar, eles eram tão vaidosos que eles queriam levar as riquezas com eles. Mas olha o que acontece, eles colocam as riquezas e olha o que está acontecendo agora. Os túmulos deles estão sendo saqueados e o ouro está sendo roubado. Então quer dizer que se nem os faraós, depois da sua morte, conseguiram manter suas riquezas, como que a gente pensa que a gente vai conseguir manter nossas riquezas? Então, realmente, as riquezas materiais, coisas que da vida realmente não fazem diferença nenhuma, porque a gente não vai levar nada disso. É isso mesmo. E detalhe que assim, essa foto mais antiga, ainda assim, ela é uma construção que de muito tempo depois, porque na verdade era só uma gruta mesmo, era era, eu vi uns comentários que nesse terreno aí, na hora dessa conversa com o Efron, a gente podia imaginar assim, quem tem uma roça, uma fazenda, alguma coisa assim, imaginar que essa caverna era um buraco lá no limite do fundo desse terreno. Então ele não estava em local destacado, ele estava bem afastado mesmo, não era bonito aos olhos, não tinha nada de especial, mas para Abraão tinha. Que Abraão sabia o significado daquele lugar. Perfeito, Né? verdade. Aí depois de muitos anos é que começou a se fazer essas construções ao redor, como a gente está vendo aí na foto, por uma questão de preservação. E a gente vê que mesmo com as guerras entre eles ali, como as três principais religiões reivindicam o mesmo pai, eles não atacam esses locais, que é lugar sagrado. Entendeu? Então tá ali, então a gente tem essa certeza que desde aquela época não foi mexido. Né? Eu achei interessante essa colocação, se comida era botada naquele lugar. Lugares suntuosos, olha aí, tudo invadido, levou, e aí faz DNA, né? Abre a múmia, tira um pedaço. Perfeito, perfeito, verdade. Então é isso, né? Engraçado é que esse preço que eles pagaram pelo esse preço que eles pagaram por essa terra, né, 400 shekel,
E essa terra de Israel, né, por mais que eles tenham comprado 5, 6 vezes, mas é engraçado que sempre eles estão sendo saqueados, eles sempre são tomados as terras, e sempre eles têm que ir lá e compra de novo, compra de novo e compra de novo, e eles são sempre perdem a terra. E ainda hoje existem pessoas que não acreditam e defendem de que a terra não é deles, mesmo eles terem comprado várias vezes essas terras. E eles só querem viver nessa terra que é do tamanho do Sergipe, não é um tamanho tão pequeno. E quer dizer, e as Nações Unidas, né, aquele negócio que é uma organização mundial, que ao invés de trabalhar ali por fins mundiais, né, fins de ajudar problemas realmente que estão acontecendo, 90% das atitudes, das atividades dela são para jogar contra Israel. Quer dizer, por que essa perseguição para um país que é do tamanho do Sergipe e assim, trabalha com justiça? Quer dizer, tanto país onde as pessoas estão morrendo, onde as pessoas estão matando gente, matando racismo, matando negro, fazendo coisas horríveis. E eles estão preocupados, e as Nações Unidas estão preocupadas com Israel, né? Qual que é o intuito deles, né? Senão a própria malignidade do mundo, né? As pessoas odiarem Israel, né? O povo antissemita mesmo. Não tem justificativa lógica. É realmente algo do adversário mesmo. Mas eles não conseguem vencer, né? Porque realmente vemos que o Eterno está trabalhando nessa aí. Tudo está no controle do Eterno. Tudo está no propósito dele. Os inimigos tentam forçar, mas não conseguem, né? Não, estão só dando mais validade mesmo para esse povo. E algumas tradições chegam a dizer que a morte de Sara, ela era Sara foi uma das primeiras 4 matriarcas fundadoras da nação judaica. Foi uma das 7 profetisas conhecidas, segundo alguns comentários, né? Que diz que ela foi uma das 7 profetisas, junto com Miriam, que era irmã de Moshe, de Moisés, Débora, a juíza, Débora, Hana, que era mãe de Samuel, Abigail, esposa do rei Davi, Hulda, que profetizava para as mulheres à época em que Irmiarro profetizava para os homens, e a rainha Esther, né? Mas isso são comentários, né? Comentários referentes a essa paraxá. Então, ah, tem mais algum comentário a adicionar? Ô irmão Ítalo, você poderia abrir aí em 2 Reis 13, acho que 21, 2 Reis, deixa eu ver se é exatamente 21, deixa eu ver. É 2 Reis 13, 21. Tem uma coisa muito interessante aí, que fala sobre túmulo, né? O respeito que se tem ao túmulo, né? É uma coisa bem curiosa, se o irmão quiser ler, pode ler, não sei se conseguir abrir aí. Ah, sim. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Rapaz, o cadáver de Eliseu estava ressuscitando. Os ossos, Deus, a honra, né? O respeito a um lugar, a uma pessoa, né? Que teme a Deus e que andou com Deus, né? Que não é uma coisa qualquer. Pode falar, irmã Cristiane. Eu não conhecia essa história. Tô impactada. Não conhecia essa história. Que interessante. Então eu lembrei dessa passagem, né? Que algumas pessoas até costumam dizer, rapaz, o Eliseu tinha tanta unção de Deus na vida que até os ossos dele ressuscitavam mortos, né? E, ó, a expressão, né? E outra passagem que eu vi, mas foi um comentário no livro de Flávio Joséfo, de que já uma situação diferente, né? De que o Herodes, né? Ele violou o túmulo de Davi, né? Ele violou parte do túmulo de onde Davi foi enterrado. Imagine a confusão, né, nessa ocasião, pelo respeito que se tem, né? Pelo rei mais, né?
mais falado e mais respeitado de Israel, né, onde havia promessas e tudo. Então, você vê que, enquanto em algumas situações, né, acontece um milagre como esse de Segunda Reis, em outras a gente vê uma fatalidade como essa, alguém não respeitar. Recentemente agora, não dá para a gente falar aqui em detalhes, mas por causa dessa questão de pandemia, sabe que muitas pessoas estão sendo colocadas em sacos, né, sem a família ter direito, né, a até sepultar de forma digna seus mortos. Uma pessoa teve ali, através da justiça, o direito, eu não sei se vocês viram essa reportagem, né, de, de pelo menos se despedir do pai morto ali, a pessoa conseguiu uma ordem judicial, e quando chegou ali para poder checar realmente o corpo do pai, que morreu dentro do hospital, descobriu-se que foi violado o corpo, roubaram o ouro que tinha na arcada dentária da pessoa, no valor estimado de 11 mil reais. Roubaram os dentes de ouro de uma pessoa que morreu ali no hospital. Imagine a que ponto chega o ser humano em violar, né? Uma situação como essa. O desrespeito com a morte, né, é tão grande que eu que já trabalhei em hospital, já soube de várias histórias, né? Eu tive uma amiga enfermeira que ela dizia isso. E sempre que ela já presenciou, uma amiga enfermeira cristã na época, e ela me contava que ela, como enfermeira, quando havia acidentes, né, de ônibus, de carro, essas coisas, ela já presenciou situações de chegar ao local do resgate, de ver e entrar e ver os colegas entrando e arrancando as pulseiras, os brincos, os relógios e roubando as pessoas que estavam mortas já ali, entendeu? E até as que não estavam mortas, era comum essa pessoa ir para o hospital e chegar lá sentir falta, não tinha uma correntinha, não vi nada não. Quer dizer, você vê assim, a que ponto chega a humanidade, porque não tem respeito com a vida e nem com a morte. Olha só, né? São realmente relatos impressionantes. Então, tem algumas coisas que. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu queria colocar aqui. Primeira Reis. Não, deixa eu voltar ali para aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que eu tenha adicionado posteriormente. Agora fica aqui, né, uma pergunta, né, que talvez não tenha uma resposta agora, mas que fica aqui até para as pessoas que vão assistir, né, fazerem comentários, né, onde vai ser divulgado o vídeo, porque às vezes se discute muito sobre essa questão de as pessoas visitarem o túmulo de um morto. Até que ponto isso é proibido, né, diante de Deus? Porque se a gente não tivesse alguém que registrasse Abraão, ou Sara, ou quem quer que fosse, né, importante no passado, como é que saberia agora que estaria o túmulo ali naquele local e que seria de Abraão, de Sara, ou de Adão, ou de José, ou de quem quer que seja, né? Então, é uma coisa de se pensar com cuidado, não como uma idolatria, como dia de finados, trair, mas que, né, até que ponto, né, se deve pensar acerca disso, de alguém ir. Claro que chegar lá e ficar diante de um túmulo conversando não faz sentido nenhum, né? Não vejo sentido de você chegar lá e bater um papo com os ossos, né? Mas há um respeito e há um sentimento, né? E tem alguma passagem bíblica, se eu não me engano, que quando um ancestral foi enterrar o próximo, né? E chegou lá e lembrou de que ali tinha sido enterrado o seu pai e sua mãe, né? Se não lembro se foi Jacó mesmo, foi Isaac, né? Que lembrou do sepultamento, né? Lembrou que o corpo do seu pai e de sua mãe estava ali também. Então é uma coisa muito séria de se pensar, né? Até que ponto alguém pode ser censurado por algum dia passar naquele local que sabe que o seu ente foi enterrado ali e parar para refletir, né? E ter a memória, né? Ter a lembrança da memória. Perfeito, irmão Jorge. Essa paraxá me fez pensar isso mesmo que o Jorge falou, né? Que o irmão Jorge falou, me fez repensar essa questão. E eu vejo assim, que é passado um entendimento para a gente, né? Que veio de outros grupos, né? Veio de grupos religiosos, né? Essa questão de se condenar essas pessoas. O que a gente tem que observar é que existem pessoas que veneram, existe até uma religião para os mortos, né? Como já passou por aí. Existem pessoas que acreditam
que a vida, né, desses mortos, eles se fala. Esse comentário nosso não é nem com relação a isso, mas o que essa porção traz é um ensinamento pela memória do morto, né? E que ali estão ali está o corpo dele, cremos na ressurreição, aquele corpo vai se levantar, vai ser restaurado. Então, como é que eu simplesmente jogo em qualquer lugar? Eu mesma tinha esse costume de falar, fruto do entendimento antigo que eu tinha, que o meu corpo não vale de nada, que se eu morresse podia me jogar no meio da rua, em qualquer lugar, podia fazer o que quisesse comigo, que eu já estava morta mesmo. Mas por quê? Por conta de um entendimento de que quando se morre, se vai para uma sala de espera lá no céu. Então, realmente, se você vai para um lugar melhor, então isso aqui não presta para nada. Então, mesmo hoje, nós entendemos, temos feito uma correção nesse entendimento, de que os mortos nada sabem, que a morte é um sono, estão todos ali aguardando, sem consciência, o dia da volta de Yeshua, onde esse corpo será transformado e viveremos aqui numa terra restaurada. Isso muda toda a perspectiva, né? Hoje eu entendo por que muitas pessoas nos cemitérios têm jazigos familiares. Hoje eu estou entendendo uma razão para aquilo dali, né? Então imagina vocês aqui que tem família, né? Aí você fez uma viagem, você foi para um outro país, você foi passear, foi para Paris, qualquer lugar sozinho, lá você morreu. E aí você ser enterrado por lá mesmo, em vez de trazer o seu corpo para cá e você ser enterrado junto dos seus familiares. A ressurreição será para todos, não importa se vai ser a melhor, que é a de agora que vai adentrar o Olam Rabá, ou se vai ser o dia do juízo. Mas todos irão ser ressuscitados. E aquele momento que você for ressuscitado, você olhar ao redor, você não conhece ninguém, você está totalmente, né? Tem essa questão também, né? Não estou dizendo que você vai bater um papo, e aí, onde é que eu estou, porque eu vim, mas existe um sentido para que Abraão fizesse questão que fosse só servir aquele lugar. Tinha que ser aquele lugar, não podia ser outro. Então, isso não pode ser desconsiderado, pode estar batido. Então, fica aí uma lição, algo para a gente pensar, né? Sobre essa questão do respeito aos seus entes, a memória dos seus entes, tendo o entendimento de que eles estão inconscientes, os mortos nada sabem, não estão em nenhuma sala de espera aguardando o dia do juízo, né? Então é interessante a gente também estar frisando isso aí. Amém, irmã. Verdade. Então, é isso, né? Foi dessa maneira que o campo e a caverna que ali então foram adquiridos por Abraão, dos filhos de Het, como posse funerária. Então, esse local aqui passou realmente a ser da posse de Abraão. Então aquilo ali realmente é deles e é do povo israelita, apesar de eles terem comprado 5, 6 vezes, mas eles sempre perdem, mas no final realmente só quando eles perdem somente quando eles não estão servindo ao Eterno de forma que não é igual às nações, né? As nações pagãs. Então é isso. Terminemos aqui a primeira parte, né? Que é Bereshit, versículo 23. Faremos também o versículo 24 e o versículo 25, que será a terceira parte. Capítulo. Capítulo, isso, perfeito. Então é isso, tá, irmãos? Até a parte 2. Shalom a todos.